Tava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais um gol e meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta terça-feira, hoje 16 de janeiro de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. CPFL Santa Cruz unifica distribuidoras e passa a atender quase 450 mil clientes. Ministro Gilberto Kassab vem a Ourinhos apresentar o programa Internet para Todos. Mais de 600 produtores rurais são esperados em evento agrícola em Santa Cruz do Rio Pardo nesta quarta e quinta-feira. Claro, você confere também as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta terça-feira. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste Paulista nesta terça-feira. O tempo permanecerá instável com muita nebulosidade e previsão de chuvas moderadas a forte em várias regiões do estado de São Paulo, principalmente a partir da tarde devido à presença de áreas de baixa pressão intensificadas pela aproximação de uma frente fria que pode atingir o litoral do estado de São Paulo. Até pelo menos a próxima sexta-feira, as condições do tempo não apresentarão mudanças significativas, ou seja, céu com muitas nuvens e ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente a partir do período da tarde. Nesta terça-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 21, máxima de 32 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária da região de Ourinhos nas últimas 24 horas, segundo o balanço divulgado pela Polícia Militar Rodoviária na região de Ourinhos, tivemos apenas as ocorrências rotineiras, conscientização dos motoristas, foram fiscalizados 37 condutores, 11 foram autuados, não tivemos nenhum documento recolhido, nenhum acidente registrado nas últimas 24 horas. O trabalho da Polícia Militar Rodoviária nas últimas 24 horas foi prejudicado devido às chuvas na região de Ourinhos e também Santa Cruz do Rio Pardo. Ocorrências na tarde desta segunda-feira por volta das 13 horas. A Polícia Militar de Ourinhos prendeu um jovem de 19 anos e outro menor de 17 pela Rua Brasil, na Barra Funda, em Ourinhos. Segundo informações, a equipe de Força Tática, em posse de informações privilegiadas que o jovem estaria tirando drogas do esconderijo, que permaneceu observando o local indicado e, aliás, o local indicado, visualizou o momento em que o jovem saiu do local, entregou a bolsa para o menor de idade que conduzia uma motocicleta, o qual foi acompanhado juntamente com outra equipe da Polícia Militar. Ele foi abordado, foi realizada uma busca pessoal, localizado no interior da bolsa 7 tijolos de maconha. Em ato contínuo, a equipe da Polícia Militar realizou diligências, logrando êxito em localizar o jovem pela Rua Antônio Carlos Mori, no centro, com R$ 3.873 em dinheiro, que o mesmo informou ser proveniente da traficância. De imediato, as equipes iniciaram até a residência do jovem, sendo que neste momento o outro menor, ao visualizar as equipes, tentou evadir-se com a mochila, sendo acompanhado e detido. Em busca pessoal, nada foi localizado, porém, ao vistoriar a mochila, foi localizado meio tijolo de maconha. O jovem foi novamente indagado se teria algo ilícito e confirmou
indicando um local onde foi encontrado um revólver calibre 38 com 12 munições intactas e também mais alguns tijolos de maconha, meio tijolo de cocaína e algumas pedras brutas de crack. Indagado, ele assumiu a propriedade das drogas. Foi acionado nesta ocorrência o canil da cidade de Assis para realizar mais buscas pelo local. Foi encontrado pelos cães mais tabletes de maconha, efetuando buscas também pelas áreas em volta da próxima onde foi feita essa apreensão. Os policiais encontraram no matagal 48 pedras de crack para venda, mais 2 pedras brutas a serem fracionadas, 2 iPhones e também diversas frações de crack. Diante do exposto, o jovem e também o adolescente foram conduzidos à CPJ. Representados à autoridade judiciária, este ratificou o flagrante de tráfico de drogas, associação ao tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo, sendo o jovem e o adolescente recolhidos à cadeia pública de São Pedro do Turvo. A polícia fez a contagem final da droga, foram 163 quilos de crack, 190 quilos de cocaína, mais 9.722 quilos de maconha. Agora a ocorrência na noite desta segunda-feira em Ourinhos, a Polícia Militar prendeu pela rua Antônio Luiz Golfete da Vila São Luís. Segundo informações, a polícia acabou prendendo uma espingarda. Durante uma abordagem de indivíduo suspeito pela rua, avistaram uma pessoa em cima do telhado da residência. Os averiguados foram dispensados. Os policiais militares chamaram pelo dono da residência, que permitiu a entrada dos policiais, sendo que o CGP subiu no telhado e avistou algumas telhas mexidas. Ao vistoriar o local, encontrou uma espingarda dentro do telhado. Questionado, o proprietário da residência informou que não possuía arma, desconhecia o fato que teria escondido a arma e que não sabia sobre ter escondido essa arma em cima do telhado. O proprietário do imóvel, juntamente com a arma, foram encaminhados à CPJ, onde a autoridade judiciária determinou a elaboração do boletim de ocorrência, a apreensão do objeto, sendo o proprietário liberado. Essas são as ocorrências policiais na edição desta terça-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11 horas mais 17 minutos no Jornal da Antena A desta terça-feira. A Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Santa Cruz, divulgou à imprensa na última semana a unificação com as distribuidoras CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista e CPFL Sul Paulista. A união das empresas, a CPFL Santa Cruz passa de 211 mil clientes para 445 mil. Segundo a empresa, a unificação das 5 concessionárias irá trazer mais racionalidade operacional e economia na gestão, simplificando os seus processos internos administrativos e criando mais sinergias na logística das equipes em campo. Com a mudança, a empresa poderá, por exemplo, atuar com mais agilidade e rapidez no atendimento dos serviços prestados aos consumidores. A cidade de Jaguariúna foi escolhida como a nova sede da CPFL Santa Cruz e os demais escritórios regionais serão mantidos. O quadro atual de colaboradores da empresa será mantido e a unificação não implicará no fechamento das bases operacionais e do centro de operações. A CPFL Energia obteve em novembro do ano passado autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para consolidar as 5 distribuidoras sob a marca CPFL Santa Cruz. 11 horas mais 18 minutos no Jornal da Antena A. Estou recebendo aqui na bancada hoje o arquiteto Marcos Blumer. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Antena A. Marcos, esse assunto a respeito da unificação das distribuidoras da CPFL, a gente comenta sempre que no Jornal da Antena a respeito da CPFL, na maioria das vezes, assuntos relacionados à falta de energia, corte que acaba, corte de energia, situação difícil. Agora com essa unificação, tomara que o serviço melhore, porque a gente percebe diariamente grandes reclamações. É claro, a empresa vem através da assessoria divulgando que vem investindo tantos milhões de reais, mas
mesmo assim a gente vê o pessoal reclamando nas ruas. A entrada do capital chinês aqui é marcante a situação. A logística da CPFL, no caso na nossa região, pelo que está dizendo a notícia, não muda o quadro de atendimento para o atendimento regional. O escritório será mantido, o mesmo número de funcionários, que já não funcionava, a contento. Então, a coisa tende a ser mais ou menos igual. Isso só muda a chefia, a localização da chefia, que vai para Jaguariúna. Eu acredito que a gestão chinesa, no caso, ela é de uma eficiência absurda, porque eles não põem a mão onde não vão ganhar dinheiro. É uma coisa impressionante. Espero que essa nova logística, essa nova reestruturação venha com a tendência de melhorar o atendimento regional. Eu fico com um pé atrás, mas vamos ver. Nos primeiros meses o que vai acontecer, geralmente no começo as coisas funcionam maravilhosamente bem. Aqui nós temos um costume de dizer que, uma brincadeira, que quando o cachorro faz xixi no poste, acaba a força, né? É uma coisa impressionante aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, espero que essa reestruturação, essa nova entrada de capital estrangeiro nessa empresa, consiga melhorar o sistema de transmissão de energia para Santa Cruz do Rio Pardo e região. Tudo isso porque a CPFL Santa Cruz, que é o nome originário aqui na nossa região, Santa Cruz, Ourinhos, Piraju. Começou com a usina de Piraju, que ele chamava usina de Santa Cruz. O norte pioneiro do Paraná, algumas cidades, Jacarezinho, Ribeirão Claro, outras cidades. O Rio Paranapanema, o rio de divisa entre os estados, então abrangia os dois lados do rio. Então, era 211 mil clientes, agora são 445, ou seja, mais que dobrou nessa mudança da CPFL. Tomara que esses números, apesar de toda essa história, que a equipe vai continuar, continua o mesmo sistema. Tomara que continue. Mudou a sede. É a mesma coisa você trocar a capital de um estado para uma outra cidade. A estrutura está montada, certo? Só trocou o nome da cidade. Agora, só não pode daqui 2 meses começar a mandar a gente embora, né? Mandar a gente embora, que geralmente acontece esse tipo de situação, porque a hora que eles fazem a análise da eficiência dos escritórios regionais, eles conseguem descobrir algum problema de estratégico, de atendimento, que fala, olha, eu estava com, vamos supor, 50 funcionários lá e o atendimento estava horrível. Se eu comprar máquinas ou comprar caminhões e fazer uma infraestrutura mais técnica e com uma melhor ferramenta, pode ser que eu com 30 faça o mesmo serviço. Aí a coisa pega. 11h mais 23 no Jornal da Antena A desta terça-feira, com informações de Santa Cruz, Ourinhos, também toda a região. Jornal Antena A. Daqui a pouco no Jornal da Antena A você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta terça-feira. Também no Jornal da Antena A, o ministro Gilberto Kassab veio a Ourinhos ontem apresentar o programa Internet para Todos. O Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. O Facebook é a maior febre da internet. Todo mundo tá lá, curtindo, compartilhando suas fotos, dando aquela ideia em alguém. Mas até aí você já sabe, né? A novidade é que agora você vai poder fazer tudo isso ouvindo a programação da Antena A. Pra você ficar ligado enquanto estiver no Face, é só curtir a nossa página facebook.com/AntenaAFM 103.1. Essa é pra você curtir tudo ouvindo a Antena A. Só podia ser mais uma dessa aqui, ó. Antena A. Desde a metade do século XIX até nossos dias, Santa Cruz do Rio Pardo vem traçando um caminho de lutas e de glórias. Ao longo desses anos, fez crescer uma população ordeira e trabalhadora. Nestes dias de festas pelo aniversário de nossa cidade, a Rádio Antena A se une a toda a população santacruzense para entoar um vibrante parabéns a você. Salve Centenária Santa Cruz do Rio Pardo!
Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Solução Contabilidade. Abertura, transferência e encerramento de empresas. Auditoria, assessoria contábil e fiscal. A Solução Contabilidade oferece soluções empresariais completas, profissionalismo e transparência com o melhor atendimento. Rua Marechal Bittencourt, 399, Centro de Santa Cruz. Fone 3373-2400 ou 997281523. Solução Contabilidade. Esse nome já diz tudo. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Estamos apresentando Jornal Antena A. 11 horas mais 26 minutos no Jornal da Antena A, de volta com informações em Santa Cruz, Ourinhos, também em toda a região. Lembrando, você também pode participar conosco, enviando sugestões, também denúncias, através do WhatsApp ou por SMS 14 99701 7665, 99701 através do nosso site no antenafm.com.br/jornal ou pelo nosso telefone 3372-8017. São os canais de comunicação entre você, ouvinte, e o jornalismo da Antena A. Jornal Antena A. Pela primeira vez, o Brasil toma medida contra as criptomoedas. A Isabela Moraes tem mais informações. A Comissão de Valores Mobiliários proíbe gestores e administradores de fundos brasileiros de investirem em bitcoins e outras moedas virtuais. Entre as discussões sobre este assunto foram colocados os riscos destas transações. De acordo com o superintendente da área técnica da CVM, as criptomoedas não podem ser qualificadas como ativos financeiros, segundo a instrução CVM 555, e por essa razão não é permitida a aquisição direta dessas moedas virtuais pelos fundos de investimentos regulados. Desde o início de 2017, a moeda acumula a valorização de 1.343%, o que leva alguns especialistas a alertarem para o risco de uma bolha de interessados no investimento. Isabela Moraes, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. 11 horas mais 28 minutos no Jornal da Antena A. Esse assunto, Marcos, a respeito dessas criptomoedas, tempo atrás, o pessoal comentava que isso poderia ser dinheiro do futuro, poderia ser investimentos a longo prazo que poderia dar resultados. A gente está vendo, só que o pessoal também tem tomado alguns certos cuidados, porque um dia está 20% considerado ali de lucro, dia prejuízo. Ou seja, o cara tem que ficar esperto. E outra coisa, os caras, a questão do Brasil tomaram também algumas medidas, principalmente na questão dos imóveis, né, das criptomoedas. O Brasil vai dar uma segurada, inclusive a própria Fazenda já declarou, quem tem a criptomoeda vai ter que declarar também. Ou seja, já estão dando um jeitinho de acertar isso. Como é que você tem uma moeda, você cria uma moeda? O interessante nesse caso que você, de qualquer maneira, você tem que jogar ela no comércio. Você tem que comercializar alguma coisa com ela. Você tem lucros, dividendos
criptomoeda, daqui a pouco você tem que fazer, vou comprar um imóvel com o meu lucro. Como é que você transforma em real? Você tem que ter um parâmetro e você tem imposto, você tem uma série de outras coisas que você tem que pagar. Você não vai pagar em criptomoeda, porque é um dinheiro virtual. Então o que acontece? Você tem que transformar. Isso tem que ter uma regulamentação. Por exemplo, no caso, normas técnicas, tudo certinho. Tudo hoje gera imposto. Para você existir, você tem que pagar imposto. Então, o governo está preocupado com como é que ele vai receber isso aí. E os lucros, os dividendos que tem dado essas moedas, essa moeda, por exemplo, no caso, é muito alto. Tem variações diárias aí em torno de 20%, 30%. Teve um dia aí que deu um absurdo, uma coisa impressionante. Quer dizer, o sujeito fica rico. Uma hora ele tem que jogar isso no comércio e transformar em real, na moeda corrente do país. De qualquer maneira, então, quando existe essa transposição, entra o governo. Entra o governo e ele vem taxando, ele vai taxar pesado, porque os rendimentos são pesados. As pessoas não estão folgadas com esse rendimento muito grande. Senão vai virar uma moeda paralela a vida inteira e vai ter um governo paralelo, vai ter regras paralelas. Como é que funciona isso aí? 11 horas mais 32 minutos no Jornal da Antena desta terça-feira. Jornal Antena A. Santa Cruz do Rio Pardo será destaque na área agrícola nesta quarta e quinta-feira com a 14ª Agroferrari no campo. O evento começou com a participação de poucos agricultores. Já na última edição, ano passado, foram mais de 600 produtores rurais, segundo os organizadores. A edição deste ano vai mostrar novidades nas pesquisas voltadas à agricultura, como com um destaque para soja e também milho. Mas também será apresentados lançamentos em equipamentos agrícolas, fertilizantes e até algumas agências bancárias estarão participando, mostrando linhas de crédito especiais para os agricultores. Os interessados em participar terão apenas que contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para o Lar São Vicente de Paulo. Amanhã as inscrições acontecem a partir das 8 horas da manhã, como disse, com a doação de 1 quilo de alimento não perecível. 8h30 da manhã acontece o início do dia de campo com visitação aos plots com 35 variedades de soja e 21 variedades de milho. Encerrando com o almoço de confraternização, show e também sorteio de brindes. Na quinta-feira, dia 18, às 8 da manhã, as inscrições com a doação também de 1 quilo de alimento não perecível. Às 8h30 da manhã, acontece a palestra com a Juliana de la Rua Costa, ela que é mestre em Direito Ambiental. Às 9h45 acontece um coffee break. 10 da manhã, uma palestra com o engenheiro agrônomo Dirceu Gassen, mestrado em agronomia e área de filotecnia. E às 12 horas, o encerramento com o almoço de confraternização. Acontece então a partir desta quarta-feira aqui em Santa Cruz, a 14ª edição do Agroferrari no campo. 11h34 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Intervalo comercial. Na volta você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta terça-feira. Também o ministro Gilberto Kassab esteve em Ourinhos ontem para apresentar o programa Internet para Todos. Jornal da Antena A vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando Jornal Antena A. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence.
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Desde a metade do século XIX até nossos dias, Santa Cruz do Rio Pardo vem traçando um caminho de lutas e de glórias. Ao longo desses anos, fez crescer uma população ordeira e trabalhadora. Nestes dias de festas pelo aniversário de nossa cidade, a Rádio Antena A se une a toda a população santacruzense para entoar um vibrante parabéns a você. Salve Centenária Santa Cruz do Rio Pardo! A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. OAPEC há mais de 60 anos transformando nossos alunos em grandes profissionais de sucesso. Um método de ensino que faz a diferença. Curso de Direito nota 4 no MEC. Uma faculdade conceituada em Santa Cruz do Rio Pardo. Quer fazer a diferença? Vestibular agendado OAPEC. Faça já a sua inscrição para os cursos de Direito, Administração, Gestão de RH e Gestão de Marketing. Cursos 100% presenciais. oapecsuperior.com.br ou na Secretaria da Faculdade. Informações 14-3372-8026. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí? Partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, é denunciado pela Polícia Federal por falsidade ideológica. Rede brasileira composta por 58 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro, a rede LabLD identificou mais de 44 bilhões de reais originados de atividades com suspeita de irregularidades. Inscrições para o primeiro semestre do programa Universidade para Todos poderão ser feitas entre os dias 6 e 9 do mês que vem. Duplo atentado na capital do Iraque deixa ao menos 35 mortos e mais de 90 feridos. Corinthians acerta o retorno com Emerson Sheik e Palmeiras fechou por 5 anos com o meia Gustavo Scarpa. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. 11h39 de volta ao Jornal da Antena A desta terça-feira. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para técnico em segurança do trabalho. São 2 da área de confecção, costureira, cortadora de tecidos. Lembrando também tem uma para almoxarifado, operador de logística, uma para caseiro aposentado, estagiário em arquitetura, tem uma também para enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e uma para auxiliar de cozinha. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas às alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Atenção, motoristas, tem carros com placa final 6. Hoje é o último dia para pagar com desconto de 3% na quitação do IPVA. Quem traz mais informações é o Tadeu Inácio. A primeira parcela do IPVA vence nesta terça, dia 16, no estado de São Paulo, para os donos de veículos com placa final 6.
As outras 2 devem ser pagas em fevereiro e março. Quem preferir pode quitar o imposto já neste mês e ganhar um desconto de 3%. O pagamento pode ser feito por meio dos bancos autorizados, inclusive no caixa eletrônico e via internet. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. Vale lembrar que caminhões contam com um calendário diferenciado e só quem deve pagar em janeiro é quem vai quitar o imposto com desconto. Já no caso de parcelamento, a primeira prestação fica para março. Para saber o valor do imposto, basta informar o Renavan e a placa do veículo no site valoripva2018.fazenda.sp.gov.br. Tadeu Inácio, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Horas mais 40 minutos. Gilberto Kassab, ministro, apresentou na sexta-feira, dia 12, o programa Internet para Todos. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações vai definir, aliás, ainda em janeiro, as primeiras 300 localidades que serão conectadas pelo projeto. Nesta segunda-feira, o ministro esteve em Ourinhos, que faz parte das primeiras 300 localidades conectadas, representando o projeto. O principal objetivo do projeto promovido pelo Ministério é incluir socialmente e facilitar o acesso à internet para os milhões de brasileiros que ainda não têm. Em maio de 2017, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações foi lançado e será o responsável pela conexão das cidades abrangidas pela internet, pelo Internet para Todos. Segundo Kassab, foi firmado um convênio com o Ministério da Defesa e 30% da capacidade do equipamento vai permitir o monitoramento de 100% das fronteiras do país. Uma parceria com o Ministério da Educação vai levar banda larga a 7 mil escolas públicas só em 2018. Ainda de acordo com o ministro, está em fase de elaboração um convênio com o Ministério da Saúde para colocar internet em 100% dos equipamentos de saúde do país, que vai melhorar a qualidade do atendimento. As inscrições para a participação do programa estão abertas para as empresas que se interessarem. Para isso, as companhias precisam enviar um documento à Secretaria de Telecomunicações, a CETEL, indicando sua localidade e também atender às preocupações do programa, além de comprovar que possui os requisitos previstos pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para a prestação do serviço de comunicação multimídia. 11h43, visita do Kassab nesta segunda-feira em Ourinhos, Marcos. Até chamou um pouquinho a atenção essa visita do Kassab aqui em Ourinhos. Poucas pessoas ficaram sabendo da visita do ministro. Parece que chegou na surdina, medo algumas das vezes de ter protestos. Não sabemos bem o que pode ter acontecido, mas o ministro veio a Ourinhos, em que percebe também já começou os seus trabalhos frente a 2018, né? O Kassab, eu acho que tem vontade alguma pretensão política maior. Política e já começa a campanha, né? O partido geralmente tem sempre colocado ele vem quase um substituto do PMDB, hoje o MDB, né? Ele é um partido que foi lançado, mas ele ficou sempre à sombra dos maiores. É um partido que migrou muita gente de grandes partidos, que estavam satisfeitos em grandes partidos, mas ele vem sempre negociando cargos no governo e sempre participando de todos os governos. Tanto é que o Kassab foi ministro da Dilma e foi ministro agora do Temer. Mudou só de ministério, mas continua levando esses votos, essas tendências ao partido que está de ocasião, que está no governo. O grande problema, eu acho que é o Kassab, no tempo do PFL, depois DEM, ele tinha pensado em fazer um planejamento para que começasse a ser discutido o voto distrital. E tinha como uma bandeira esse voto distrital. Então era regionalização dos candidatos a deputados
Tanto é que ele mandou na época para cá um candidato que era fortíssimo na região da Liberdade, por ser descendência japonesa, o Walter Yoshi. Ele veio para Marília porque tinha na região de Marília a ascendência japonesa era muito grande, e até que ele conseguiu o resultado nesse desdobramento, porque o Yoshi conseguiu ser eleito por 2 vezes na nossa região. Eu acho que é por aí. Ele veio porque eu acho que esse programa também de governo dá um certo nome, mas ele veio aqui fazer base mesmo, base política, basicamente fazer esse tipo de negociação. Essa questão mesmo de base política, a gente percebe também, além do Kassab mesmo, como a gente está comentando, tivemos também o próprio governador Geraldo Alckmin, no final de 2017, esteve inaugurando obras, inclusive esteve em Chavantes, também em Salto Grande, inaugurando os famosos CCIs. Tivemos também já o Márcio França visitando Santa Cruz do Rio Pardo também no final de 2017. Ele já tem uma ligação com o prefeito, que o prefeito mudou para o partido Márcio França, mas ele tem pretensão de ser governador do estado também, porque eu tenho visto aí nos jornais e tal, que ele está articulando aí uma campanha para ver se o PSDB o apoia. Nesse assunto mesmo, ontem já tivemos também a confirmação, o próprio deputado Ricardo Madalena confirmou esse assunto junto ao jornalismo da Antena A respeito do Partido da República, o PR, do Estado de São Paulo, apoiará o Márcio França para as eleições de 2018, ou seja, já estamos aí na segunda quinzena de janeiro, mas as conversas, as reuniões, as prováveis uniões para as eleições de 2018 já começaram e estão a todo vapor, né, Marcos? É complicado. A gente tem uma incógnita que é muito acentuada, que é no caso do prefeito João Dória, que até agora a gente não sabe se ele vai continuar na prefeitura ou se vai se candidatar a governador do estado. Se for essa candidatura vingar, no caso para governador do estado, vai ter um desdobramento meio pesado aqui, porque o apoio da maioria dos casos é que tem uma briga interna entre o Goldman, né, que é o Alberto Goldman com o Dória. Parece que eles não se bicam, né? Então é um negócio meio complicado dentro do PSDB. Mas esse racha favoreceria o Dória, porque o Dória é o queridinho do Alckmin, e o Alckmin precisa de apoio para ser presidente. Eu acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração também, que o Alckmin precisa dar uma certa ajuda ali pro Dória, porque o Dória tava louco para tentar a carreira presidenciável aí, né? Sim, é o futuro, né? O futuro é só Deus pertence. Queria pular etapas, eu queria ir direto de prefeito para presidente do país. Mas ainda é muito cedo, nós estamos essa cogitação. É claro que o Márcio França, ele já está tentando fazer uma basezinha política, porque ele não deslancha de 2%. Então, eles fazendo uma base maior e tendo partidos como PR, PSB e mais alguma parte do PSDB insatisfeita com o que seria o Dória, pode ser que ele tenha alguma chance em termos de política. Mas hoje está muito difícil de um político bancar voto. Ter um curral eleitoral, como a gente chamava antigamente, um curral eleitoral. Está muito difícil, está muito desacreditada essa classe hoje no Brasil. Acho que eles não carregam tanto cacife, não tem cacife para isso tudo, não. Esse assunto você destacou a respeito do Márcio França. Hoje, nas pesquisas que são feitas, a gente já está vendo pesquisas, inclusive a gente já trouxe uma aqui no Jornal da Antena A, sobre o governo do estado de São Paulo, os prováveis candidatos. O que a gente percebe também a respeito mesmo do Márcio França é que muitas das vezes o vice nem sempre é lembrado, né? Porque muitas das vezes vai só o Só é lembrado na presidência do Brasil, né? Porque eles têm assumido Então, porque agora todo mundo vai pensar quem que é o vice. Que você vai votar que vice que você vai ser votado. Dependendo das condições hoje,
a política do vice, até na reforma política, estavam querendo eliminar o cargo de vice-presidente. Tá? Então seria o presidente do Congresso. O Maia assumiria, eliminando a figura do vice. Esse tipo de pensamento no presidencialismo de coalizão, como é o nosso caso aqui, a figura do vice nos últimos anos tem marcado a política brasileira. Realmente, começou quando o Collor caiu, na época da Revolução também, por exemplo, em 64, que o Jean Goulart era vice. Era vice-presidente, o outro abdicou e aí assim foi por diante. Então, na nossa história, o vice passou a ter uma importância absurda. A gente percebe, nesse assunto mesmo, o próprio Márcio França, sei lá, de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, que a gente está vendo mais o Márcio França mostrando que ele é o vice-governador do estado de São Paulo. Até então, não víamos muito o Márcio França se portando como vice-governador às frente das câmeras, dando entrevista, falando que é o vice-governador do estado de São Paulo. Um negócio que chama atenção nesse próprio assunto, que a gente percebe mesmo da própria vontade do Dória de ser governador, a vontade dele de ser presidente, a gente percebe que na maioria das vezes que o Dória vai dar uma entrevista, o Bruno Covas sempre está ao lado e muitas vezes ele acaba jogando alguma coisa pro Bruno Covas responder, ou seja, para enturmar o vice-prefeito junto com o prefeito. Mas a gente percebe que é uma questão meio diferente. Agora falando em questões de cidade, tem cidade que o prefeito não conversa nem com o vice-prefeito e foram eleitos juntos. Algumas coisas meio estranhas. Inclusive isso acontece aqui na nossa região. Aconteceu. Nós tivemos aqui um caso do Adilson Mira com o Miro Piscinin, que brigaram. Praticamente um saiu na frente do outro. Nós tivemos o caso do Adilson Mira com o Clóvis Guimarães, Dr. Clóvis. Nós tivemos esse tipo de situação. E nós tivemos também uma eleição que foi um ajuntamento que ficou meio estranho, que foi o caso do Manezinho com o Joaquim Severino, para que pudesse ganhar uma eleição chapa pura, que foi o Eduardo Blumer com o Pegoré. Então, esse tipo de situação, realmente, é o que está acontecendo hoje. O candidato à presidência ou a prefeito, tudo, ele pensar 2 vezes quem ele vai estar colocando de vice. Tanto é que o Otacílio não mudou o vice dele porque sabia que o Dito era uma pessoa mais calma, mais pacata, que não ia complicar a vida dele. Mas se fosse para escolher ele, um vice meio doido, por aí que tem surgido muitos, a coisa ia complicar. Se ele tem uma dissidência na vice-prefeitura, aí a coisa ia pegar. Porque ele teve um dia que ele pediu arrego do cargo, ele pediu para sair. Se fosse um vice mais politicamente bravo mesmo, poderia ter complicado a vida dele. 11h52 no Jornal da Antena desta terça-feira. Jornal Antena. Faça o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta terça-feira. Amanhã começa o Paulistão 2018, a gente traz informações. Tem informações também da 34ª edição dos Jogos Santa Cruzenses. Tivemos partidas na noite desta segunda-feira. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Antena. Antes, me despeço do companheiro de bancada hoje, o arquiteto Marcos Blumer. Marcos, uma boa tarde e até mais. Uma boa tarde a todos os ouvintes da Antena. Um abração a todos. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena desta terça-feira. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas, guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt,
533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Quem anda a cavalo não folheia a revista, mas ouve rádio. Quem tá dirigindo não acessa a internet, mas ouve rádio. Quem tá lá no sítio cuidando da lavoura não lê jornal, mas ouve o rádio. Para ouvir não é preciso parar o que está fazendo. O rádio atinge a todos a qualquer momento e em qualquer lugar. Anuncie no rádio. Sua empresa ganha asas nas ondas sonoras. Seus produtos chegam mais longe. Direcione sua propaganda ao rádio e veja a diferença. Uma campanha Antena FM. Desde a metade do século XIX até nossos dias, Santa Cruz do Rio Pardo vem traçando um caminho de lutas e de glórias. Ao longo desses anos, fez crescer uma população ordeira e trabalhadora. Nestes dias de festas pelo aniversário de nossa cidade, a Rádio Antena A se une a toda a população santacruzense para entoar um vibrante parabéns a você. Salve Centenária Santa Cruz do Rio Pardo! OAPEC há mais de 60 anos transformando nossos alunos em grandes profissionais de sucesso. Um método de ensino que faz a diferença. Curso de Direito nota 4 no MEC. Uma faculdade conceituada em Santa Cruz do Rio Pardo. Quer fazer a diferença? Vestibular agendado OAPEC. Faça já a sua inscrição para os cursos de Direito, Administração, Gestão de RH e Gestão de Marketing. Cursos 100% presenciais. oapecsuperior.com.br ou na Secretaria da Faculdade. Informações 14-3372-8026. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia antes de 93, o risco é maior. Não compartilhe agulhas, alicates de unha ou lâminas de barbear. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. A hepatite C tem tratamento e cura. Não deixe que ela te pegue de surpresa. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. Informações esportivas de Valdo Lucilo. A incidência da torcida vai transformar 2018 numa temporada difícil para a Ponte Preta em jogos dentro e fora de casa.
Torcida única nos 2 casos foi uma decisão do Ministério Público e já está em vigor. A medida vale para todas as competições do ano em todas as categorias. Em partidas no estádio Moisés Lucarelli, torcida visitante não poderá entrar. Em jogos longe de Campinas, o acesso não será permitido aos pontepretanos. Inicialmente, a medida seria aplicada apenas nos derbys contra o Guarani, na Série B do Campeonato Brasileiro e também nas partidas contra os considerados grandes do estado: São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. A proibição ganhou volume após os incidentes em Franca, depois do jogo entre Ponte Preta e Botafogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Na ocasião, houve confronto entre torcedores uniformizados dos 2 clubes. 13 barras de ferro foram apreendidas e 35 pessoas foram detidas pela Polícia Militar. No Brasileirão do ano passado, a torcida invadiu o gramado do Moisés Lucarelli depois da derrota para o Vitória 3-2, que acabou rebaixando os campineiros para a Série B do Brasileirão. A estreia da Ponte Preta no Paulistão 2018, quarta-feira contra o Corinthians no Pacaembu, a primeira partida sem a torcida campineira nas arquibancadas. Domingo que vem, a Ponte Preta estreia em casa contra o Linense, sem torcida visitante. A decisão do Ministério Público Estadual não deixa dúvida de que os arruaceiros das arquibancadas em nada ajudam seus clubes. Deveriam pensar antes da selvageria. Não acredito que pensem. De São Paulo, Nivaldo de Silva. Jornal Antena A. Daí o Nivaldo de Silva, seu comentário diário aqui no Jornal da Antena A. Comentou a respeito do Corinthians. Ontem o Corinthians acertou a volta de Emerson Sheik. Emerson Sheik fez parte do time do Corinthians campeão mundial em 2012. Agora de volta aí, deve jogar até os meados de junho, julho, talvez até o final do ano. Contrato até o meio de ano, né? Mas, segundo informações, ele é o último contrato de Emerson Sheik. Encerrará sua carreira jogando no Corinthians. Outra situação foi a contratação do Gustavo Scarpa na equipe do Palmeiras. O Palmeiras estava negociando o jogador, São Paulo também estava, o Atlético Mineiro também surgiu nas negociações. O Palmeiras acabou acertando ontem a contratação do jogador. As outras equipes também já estão preparando também para o Paulistão, que começa amanhã. São Paulo também inscreveu os jogadores ontem. O que chama atenção na equipe do São Paulo são os garotos. A equipe do Dorival Júnior, no início do Campeonato Paulista, deve contar com bastante garotos. Outra notícia também a respeito do Santos. Santos estreia amanhã também. O próprio Carilli, técnico da equipe do Corinthians, acabou comentando que o Santos pode ser a 4ª força, numa dedução dos jornalistas da imprensa esportiva da capital, numa entrevista coletiva. Ontem Jair Ventura comentou a respeito disso também em coletiva. O próprio Jair Ventura disse que o Corinthians ano passado também era cotado a 4ª força do estado de São Paulo e terminou como campeão brasileiro. Ele ainda brincou que isso poderia repetir na equipe do Santos, que esse ano é considerada então a 4ª força, quem sabe aí com o título do Campeonato Brasileiro 2018. A gente acompanha, claro, o Paulistão traz mais informações. Amanhã a gente traz a tabela toda, os jogos que acontecem nesta quarta-feira. Agora vamos aos jogos santacruzenses. 34ª edição acontecendo, já estamos na segunda semana dos jogos santacruzenses. Tivemos mais jogos ontem. Tivemos nesta segunda-feira no futsal masculino, a equipe do Caiçara Clube Master venceu Bernardino de Campos por 2-0. Aliás, esse jogo foi no voleibol feminino, né? Tá aí então, e Caiçara Clube Master venceu por 25-16, 25-9. Agora futsal masculino, Guarani venceu o Furacão por 2-0. Também tivemos no jogo 3, Sorveteria Esquimix estão perdendo para o Nova Geração por 6-2. Também tivemos aí rodada de sinuca, né? Também no Icaiçara Clube, o primeiro jogo, o Rogério Sonorização venceu o Guarani por 3-0. E no jogo 2, o Furacão venceu o Quiosque Pub por 3-0. Segue as atividades nesta terça-feira dos Jogos Santacruzenses.
a 34ª edição nesta terça-feira. Segue aqui no ginásio municipal Anisabras, tem basquete masculino, fartura contra a equipe do BBC, o basquete bom de copo, também às 20h30. Tem no basquete masculino a equipe do Apocalipse Painéis enfrenta a Gália. E fechando a noite aqui no ginásio municipal Anisabras, no vôlei masculino, tem Gália enfrentando a equipe de Ourinhos. Esse jogo está marcado para as 21h15. Agora, torneio de truco, né? Vamos também nesta terça-feira, nesta terça-feira mesmo, conferindo aqui, acontece às 20h15, Guarani e Rogério Sonorização, né? Aliás, esse jogo foi ontem, né? É isso? Tá, então, foi ontem esse jogo. Acontece logo mais também o truco masculino Guarani e contra o Rogério Sonorização, o Quiosque Pub versus o Furacão, o Cervejaria Skimix contra os Galeguinhos e o Juventude contra a Nova Geração. Os jogos marcados também na Bocha Sintética logo mais, acontece às 20h15. Guarani contra o Rogério Sonorização, Sorveteria Skimix contra os Galeguinhos. Esses jogos marcados nesta terça-feira aqui no ginásio municipal Anisabras. Jogos Santa Cruzense, 34ª edição. A gente acompanhando e trazendo os detalhes aqui no Jornal da Antena. Amanhã a gente traz os resultados. 12h05 no Jornal da Antena desta terça-feira. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena nesta quarta-feira a partir das 11h da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontece no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site, antenaafm.com.br. A todos, uma excelente tarde de terça-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A-FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janus Kenis. Jornal da Antena A.